Também se levantou o profeta Elias, e como um fogo as suas palavras ardiam como um facho, o qual fez vir sobre eles a fome. E os que os irritavam pela sua inveja foram reduzidos a poucos, porque não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor fechou o céu e fez cair fogo do mesmo céu por 3 vezes. Assim foi engrandecido Elias por seus milagres. E quem se pode igualmente gloriar como tu? Eclesiástico. Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Estamos aqui de novo no nosso cantinho Fenômeno UFO. Espero que os ouvintes tenham tido uma ótima semana. E eu estou mandando um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelos 1450 kHz, São Paulo, Grande São Paulo, pelos 1080 kHz Sorocaba e região, e também aos amigos que estão conosco através da parabólica e internet. Então nós vamos introduzir o nosso convidado aqui, vindo pela segunda vez aqui no nosso programa, para nossa grande alegria. Gostaria que o professor Flávio Pereira fizesse as suas primeiras considerações. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rio. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, que é uma joia no panorama da radiofonia brasileira. Eu estou aqui cumprindo um dever e ao mesmo tempo um prazer, porque voltar a Guarulhos, onde eu durante 30 anos vinha toda semana ensinar genética na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Guarulhos, de maneira que o ar de Guarulhos também é muito simpático. Eu devo ter algumas ex-alunas assistindo esse programa, e se realmente acontece isso, mandem uma cartinha, um telefonema, qualquer coisa aqui para o Luiz Ricardo. Bom, o programa chama-se Fenômeno UFO. Fenômeno UFO. É um dos fenômenos mais importantes que o século XX constatou e que transmitiu para o século XXI. E, portanto, quem lida com isso, ou quem gosta disso, ou quem viu ou não viu um UFO, está alinhado com um dos aspectos mais importantes da cultura moderna, que é a existência de seres extraterrestres inteligentes. Não há mais dúvida disso. Bom, professor, hoje eu quero aproveitar o seu conhecimento profundo na área de ufologia e transcomunicação instrumental para a gente desenvolver uma série de questões. Então, ouvintes, participando com a sua questão ou simplesmente participando, 12 revistas, 6 UFO e a inédita Alien, que a gente tem uma modesta participação, e já com antecedência eu peço que os ouvintes que lerem, por favor, façam críticas, sugestões, que nós vamos agradecer muito. Só assim a gente consegue progredir na vida, com críticas e sugestões. Então, professor, para nós não perdermos mais tempo, a primeira pergunta que eu lhe faria: muitos ufólogos dizem que a Terra e a humanidade seriam um experimento biológico extraterrestre. Seríamos nós, humanos, apenas cobaias, ou estaria reservado um propósito superior ao ser humano? Olha, isso eu não posso responder e acho que ninguém pode, porque nós estamos acostumados a repetir a teoria de Darwin, que todo ser vivo na Terra, todo ser vivo, nocivo ou não, ele é derivado de uma seleção natural de mutantes, quer dizer, de seres com uma genética alterada. Então, toda a história humana, toda a antropologia, toda a arqueologia, por mais mistérios que ainda tenham, e não há ciência que não tenha os seus misterinhos, fala em favor de uma origem autóctone, quer dizer, aqui. Mas a presença dos UFOs na Terra, nos últimos 50, 60, 70 anos,
E a transcomunicação nos últimos 50 anos também mostra que nós estamos sendo objeto de observação e de análise por parte, evidentemente, de seres mais evoluídos, porque se até o chimpanzé agora é considerado um ser humano quase humano, pode imaginar os super-humanos, não é? Não há, vamos dizer, limite para a inteligência, de forma que, embora a Terra faça parte de um sistema planetário, de um sistema solar, cuja estrela favoreceu a evolução aqui, Marte não deve ter vida, Lua não tem, Vênus não tem, Júpiter não tem. Não tem até que as cápsulas da NASA desçam lá e registrem, porque há teorias que dizem que esses planetas têm formas embrionárias de vida. Isso só o futuro vai dizer. Mas em relação à origem da humanidade, eu fico mais com a teoria autóctone, quer dizer, dentro do sistema solar. Mas isso não impede que outras espécies estejam interessadas na nossa evolução, embora respeitando o nosso livre-arbítrio. Eu gostaria, professor, que o senhor até aprofundasse um pouquinho mais. O senhor disse interesse extraterrestre, interesse de outras entidades aparentemente espirituais na transcomunicação. Eu gostaria que o senhor aprofundasse. Interesse de que forma do lado extraterrestre e do lado espiritual? Olha, você usou um advérbio aí que eu não concordo. Os seres que registram sua manifestação inteligente através de gravadores, através de rádio, através de televisão, através de computação e através de fax e de telefone, como está exaustivamente demonstrado desde a década 50, década 50 para cá, são seres, realmente são espíritos. Eu, pessoalmente, não sou espírita, porque não frequento nenhuma e não tenho nenhuma religião pessoal, mas respeito a religião dos outros. Eu tenho certeza, porque eu já conversei em alemão com Einstein, através de uma vidente. Conversei em francês, inclusive sobre discos voadores, com o Lavoisier. Lavoisier, o pai da química, né? Em francês, através da mesma vidente, que era especialista em contactos desta forma. Professor, eu vou pedir um pouquinho de paciência dos ouvintes. Já já nós retornamos para a gente abordar, aprofundar um pouco mais esse tema. Até já. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Então, professor, eu acho que eu não fui assim claro. Eu queria saber, né, se há diferenças no interesse dos extraterrestres das entidades do plano espiritual que o senhor contatou. O interesse no ser humano por parte do extraterrestre é igual ao das entidades espirituais, completamente diferente? É interessante comparar o que a ciência já recolheu sobre os UFOs, os discos voadores, com o que já se tem em matéria de gravações enviadas por espíritos, sem dúvida nenhuma. Mas ainda é cedo, porque a conclusão que se tira é que ambos os planos de existência, o plano dos extraterrestres, alienígenas, né, e o plano dos espíritos humanos, estão preocupados com a nossa vivência, com a civilização, com a cultura, porque o mundo está cheio de problemas. Não é só no Iraque, não é só com o presidente da República, vocês vejam a violência no mundo atual, a infelicidade, a desgraça, o número de casais separados. Isso não é brincadeira. E é evidente que num plano superior, essas coisas, numa informática superior, têm o seu registro. Agora, como eu disse antes do intervalo, os UFOs e os espíritos humanos que nós gravamos aqui na Terra, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque eles sabem que nós temos uma natureza humana, animal,
mas também divina, porque nós somos seres criados em última análise por Deus. Não precisa ser ateu para não dizer isso, né? Professor, antes ser ateu do que à toa. Bom, isso é mesmo, né? Então, o padre François Briner, ele tem um livro chamado Os Mortos Nos Falam. Sim. E eu lembro que ele até comenta na obra dele que ele fala que vai entrar num terreno maldito. Ele fala assim, vou entrar na ufologia. Ele chegou à conclusão nas suas pesquisas que muitas das mensagens que são recebidas através da TCI ou transcomunicação instrumental não seriam de entidades espirituais no conceito primário da palavra, mas em alguns casos seriam mensagens de seres extraterrestres. O senhor concorda com essa tese do padre François Briner? Isso ocorreria? ETs em experimentos de TCI? Não é impossível, mas eu pessoalmente não tenho experiência pessoal nessa parte, nesse confronto entre UFOs e espíritos humanos. O padre Bruno, a que se referiu, Luiz, ele ocupa um lugar muito importante na bibliografia sobre transcomunicação, porque ele foi um dos primeiros padres que admitiu que a transcomunicação existe. Aliás, o Papa Pio XII, em 1952, portanto, há quantos anos? Há 50 anos. Sim. O Papa ouviu um outro padre ter gravado o pai dele, que tinha morrido alguns meses antes, e ele reconheceu que os espíritos continuam vivos, no sentido em que nós damos a palavra vivo aqui. Eles se manifestam. Agora, você vai perguntar, mas por que o Papa não convocou um concílio para dizer, olha, porque não interessa às religiões, é a minha opinião, não interessa às religiões, às igrejas constituídas, quaisquer que sejam elas, talvez não aos budistas, porque os budistas estão muito adiantados em relação ao Ocidente nesses assuntos de teologia e tudo. Então, não há dúvida alguma da presença ou da existência, da presença dos discos voadores e dos extraterrestres e da existência dos espíritos. Mas para você registrar os espíritos nas suas manifestações, vocês precisam de colocar à disposição deles aparelhos, instrumentos que criem campos eletromagnéticos. Inclusive, nós gravamos em 79 um comentário do grande físico Heisenberg, um dos homens da mecânica quântica, uma das formas mais evoluídas da física, dizendo que wir modulieren, em alemão quer dizer nós modulamos. Nós estávamos conversando, eu e o Dr. Jorge Majari, um engenheiro que fundou o primeiro laboratório de transcomunicação na América do Sul. Ficava ali na Rua Veiga Filho, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, a capital. Nós estávamos conversando, como será que eles gravam? Então, toda vez que surgiu uma dúvida na nossa conversa, minha e do Dr. Jorge, ele colocava uma fitinha virgem no gravador e ligava. Nós esperávamos 2, 3 minutos quietos, ninguém faz pergunta, ninguém reza, ninguém acende vela. Pode fazer isso, mas isso não altera em nada o processo científico, que é do registro no gravador, através do microfone, o registro da resposta. E veio wir modulieren, nós modulamos. Posteriormente, eu aprendi com pesquisadores europeus que, de fato, eles modulam, os espíritos desencarnados, eles modulam a frequência e os campos eletromagnéticos. Mas com parcimônia. Eles não fazem discursos compridíssimos. Eles têm um limite de comunicação que nós estamos estudando para ver o porquê desse fato. Professor, o senhor falou, agora infelizmente me fugiu o nome. O senhor falou com uma das mentes brilhantes do século XIX, através de via mediúnica. E o senhor perguntou a essa mente francesa brilhante... Século XVIII, perdão. Lavoisier. Isso. O pai da química. Isso. O que o senhor perguntou a Lavoisier via mediúnica e qual foi a resposta? Eu pesquisei muito uma notável clarividente brasileira de origem francesa que morreu agora há alguns meses atrás.
Ela, inclusive, ela dava consultas ao presidente da República, o presidente Figueiredo. Para coisa que não era bobagem o que ela dizia, né? E uma porção de outros políticos, que os políticos são desesperados para saber qual é o futuro deles, né? Os atuais também devem estar preocupados. Mas, numa reunião, num almoço, numa casa de um grupo de militares que queriam conhecê-la, dessa vez foi Einstein que apareceu e ele corrigiu a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, acrescentou um símbolo a mais, que eu não consegui captar, porque a vidente não conhecia grego, e era um símbolo grego, como muitas vezes os físicos usam na simbólica física. O que se referiu o Luiz Ricardo é o seguinte: eu estava tomando um lanchinho num domingo com o casal, a vidente e seu esposo, o senhor Ricardo. E ele me conversou: Flávio, como será a hipnose? Porque nós espíritas, disse ele, nós achamos que a hipnose é uma forma de mediunidade também e tal. Eu ia responder quando a vidente interrompeu e disse: olha, o Lavoisier está aqui do seu lado, ele está interessado nessa pergunta. Como eu já tinha certeza que ela não era imaginativa, mas fato é concreto, embora eu não estivesse vendo nada, mas a conjuntura permitia crer que ela estava vendo de fato o espírito de Lavoisier, que viveu no final do século XVIII. Então eu fiz imediatamente a pergunta, em francês: d'où viennent les soucoupes volantes? Isso quer dizer em francês: de onde vêm os discos voadores? Ela estava comendo um pedacinho de queijo, para mostrar que eu me lembro bem. Ela disse: ele está dizendo das outras estrelas. O que o senhor perguntou? Ela não sabia francês. Depois eu perguntei, fiz um teste múltiplo a respeito da causa do câncer, em francês também. Ela respondeu: ele está dizendo physique. O que o senhor perguntou? Que a causa última do câncer, do fato do tecido se tornar canceroso, das células se multiplicarem desordenadamente, é um fenômeno físico, mesmo que seja um vírus. Ele deu essa resposta há 10 anos atrás. Hoje eu sei que a cancerologia está trabalhando no sentido de testar raios físicos, laser, etc., para curar, para cortar a cancerização. Muito interessante, professor. Aí, 2 minutinhos, Robson. Uma coisa curiosa que o senhor veio relatando no carro foi um episódio ocorrido numa sala de cirurgia, né, onde uma tesoura ou pinça foi esquecida dentro do paciente. Dá para o senhor relatar esse caso aqui para a gente? Agora? Pode ser. Esse é um dos casos do meu arquivo pessoal de transcomunicação. A casa onde estava o laboratório ficava em frente de um hospital em São Paulo. E era bem tarde da noite, 11 horas da noite, eu tinha passado ali para conversar com meu amigo. Não íamos fazer reunião de transcomunicação. Mas o centro cirúrgico que ficava em frente estava aceso. Então eu perguntei ao meu amigo que frequentava o hospital, porque ele tinha pressão alta, ele toda hora estava lá tendo a pressão. Ele disse: Jorge, tá certo, peraí, eu vou lá, pera um pouquinho. Quando havia uma dúvida nas nossas conversas, ele ligava o gravador. Outras pessoas poderiam ligar o rádio, hein? Numa AM. Às vezes entre a emissora aqui, a Boa Nova, e outra emissora. Tem que ter um espaço livre. Porque é assim que se conseguiu gravar os espíritos, através de AM, de rádio. Então ele disse: espera um pouquinho, vamos gravar. Pôs uma fita, fizemos a introdução, que era simplesmente ele falava em húngaro a data e a hora, e eu falava em português a data e a hora. Ouvimos depois a gravação, porque a gente não ouvia nada na hora. Não é acústico o fenômeno. A pinça escorregou embaixo da bexiga. Quando ele ouviu isso, disse: Flávio, isso aqui é um húngaro falando húngaro, porque o sotaque é húngaro. Aí olhou para mim e disse: peraí. Ele era muito impetuoso, estava de chinelo, desceu a escadaria, entrou no hospital, subiu e tal, e voltou depois. Disse: eu toquei lá a campainha e mandei a enfermeira dizer para o médico que estava fazendo uma cirurgia que a pinça escorregou embaixo da bexiga. Bom, daí a meia hora, trim, toca a campainha. Ele olha na janela e disse: aqui que mora o doutor Jorge? É. Como é que o senhor sabia que a pinça escorregou embaixo da bexiga?
Ele não sabia de nada, nem de pinça, nem de bexiga. Eu nunca fiz operação. Ele era muito engraçado, meu amigo. Deve estar ouvindo, porque ele já morreu também. Quem sabe ele vai mandar uma mensagem aqui pra rádio. Quer dizer que o próprio cirurgião veio até a sua Veio casa. lá, então ele, não, veja, sabe que... E tomou um cafezinho gostoso, como esse daqui que eu acabei de tomar aqui na rádio. E disse, você quer saber quem é que disse? E colocou a gravar. O médico não nos conhecia, nem nós, mas olhava com os olhos assim esbugalhados para mim e pro Dr. Jorge. Era um laboratório com várias estantes de livros, né? Quando ele ouviu, a pinça escorregou embaixo da bexiga. Ele disse, o meu professor de cirurgia na faculdade do Rio de Janeiro, mas ele já morreu há 2 anos. E ela era húngaro. Professor, pedir um pouquinho de paciência, principalmente dos ouvintes, porque as histórias que o professor tem para contar aqui são excepcionais. Assim eu tomo água. E já então nós retornamos para o nosso terceiro bloco. Até já. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Bom, professor, o médico não perguntou se o senhor praticava adivinhação ou magia negra? Podia perguntar, né? Não, quando ele ouviu, levantou e disse, não é possível, era o meu professor de cirurgia abdominal. Aí o meu amigo perguntou, mas tinha uma pincinha, a pinça tinha escorregado embaixo da bexiga. Convido os meus ouvintes, como é que você explica isso? Telepatia? Ninguém ali sabia que ele estava fazendo, nem eu, nem o Dr. Jorge, não sabíamos que estava vindo uma operação na bexiga de um cara. E muito menos nós sabíamos que estava vendo uma possível operação porque estava aceso o centro cirúrgico. Provavelmente era uma emergência. Mas nós não sabíamos nada, simplesmente gravamos. Como será que aconteceu aquilo? O espírito do médico, que tinha sido professor dele, estava junto do ex-aluno. Ele não estava no terceiro andar, no quarto andar do Hospital das Clínicas, seguindo uma outra operação. Então você pode concluir. Então, os professores podem se interessar pelo destino dos seus alunos? Certamente. Eu deduzo. Aliás, deixa eu te contar uma outra coisa. Um papagaio na Alemanha. Vou te contar a história. Foi em 1970. A família von Damaros, em Hamburgo, na Alemanha. Eles tinham uma filha de 14, 15 anos. E ela ganhou um papagaio que veio do Brasil. O papagaio não falava nada. Mas a menina, a mocinha e a mãe adoravam o papagaio. Ficaram muito amigos dela. Quando chegou meados do ano de 71, a menina morreu de uma morte inesperada. 3 meses depois, o papagaio começou a falar com a voz dela e dizia, Ich bin Barbara, eu sou Bárbara. Bárbara é o nome da menina. E passou a fazer... Ela gravou isso. Existe a gravação do papagaio falando com a voz da menina, dando previsões sobre a situação na Alemanha. Em 71, até que um grande pesquisador alemão, Raul Diewe, que tinha feito gravações, foi lá e gravou o papagaio. Mas só que ele saiu muito triste, porque o papagaio disse em alemão, você vai morrer daqui a 4 anos. Bom, ainda bem que o papagaio não contou piada de papagaio. Agora, como é que o espírito da menina passou a usar o papagaio e não o gravador? Porque há também na Alemanha, viu, Luiz, um caso de uma senhora que ficou tão entusiasmada com as gravações que usou um gravador sem microfone. Sem microfone você não me pode ouvir aí, sem esse microfone aqui. E eles também não podem sem microfone. E ela gravou sem microfone. E depois gravou sem rodar a fita. Muitas vezes existe o processo da comunicação vir gravado do outro lado da fita cassete, do lado que não está tendo nem contato com o cabeçote. Com o cabeçote, pois é. Né? Isso é uma coisa inexplicável. Professor, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Vou tentar partir de uma lógica. Nós, quando desencarnamos, e a transcomunicação é antiga,
Até foram feitos os primeiros. Thomas Edison tentou experimentos de comunicação. No comecinho do século XX, quando se usavam cornetas acústicas, os seus espíritos, vinham intromissões extraterrestres, de alienígenas. Então, espíritos. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: se esse processo de comunicação é tão antigo, e o espírito humano, quando desencarna, não vira um gênio. O senhor concorda comigo? Não. Ele vai com aquele conhecimento que ele adquiriu em nosso planeta. Inclusive com o comportamento masculino e feminino. Sim. Agora, pergunto para o senhor. Os viados não sei como é que se comportam. Desculpe. Mas... É uma liberdade muito grande hoje na televisão, né? O que eu queria dizer para o senhor é o seguinte: bom, se isso é muito antigo e os espíritos humanos que desencarnaram não tinham esse conhecimento, quem deu esse conhecimento a esses espíritos humanos que passaram a se comunicar há quase um século? Seriam espíritos de outras civilizações mais antigas, mais avançadas? Poderiam ter passado esse conhecimento para que os seres humanos começassem a desenvolver esse trabalho de modulação? É a pergunta que eu lhe faço. É bem possível, porque a transcomunicação, Luiz Ricardo, é produto da tecnologia do século XX. A transcomunicação. Aliás, eu convido os ouvintes a colocarem a transcomunicação no mesmo plano em que estão as outras grandes invenções do século XX. A astronáutica, os satélites artificiais. Você sabe que um satélite de comunicação pode registrar com um erro de 20 centímetros a presença minha ou sua aqui na Terra. Isso é absurdo. No meu tempo de estudante da USP, quando alguém dissesse, olha, vai ter um satélite que vai registrar, eu diria, isso é piada. Hoje você tem isso. Aliás, na criminologia se podia usar os satélites. Eu assisti uma parte do programa anterior, eu não sabia que os delegados de polícia de Guarulhos estão preocupados de São Paulo. De São Paulo? São Paulo, sim. De usar a espiritualidade no combate à violência, porque ela vai aumentar muito. Eu, aliás, vou, não hoje, mas oportunamente, fazer um convite às pessoas. É possível você manter gravadores nos presídios e nas delegacias, porque a quantidade de espíritos que estão por aí esperando oportunidade de se comunicar é enorme. São os tais espíritos obsessores de que falam os espíritas. Eu não sei se são obsessores ou não. Eu sei que eles estão loucos para gravar. Porque nós gravamos durante 4 anos, eu e o meu amigo Jorge, e gravamos, inclusive, denunciamos, alguém denunciou um golpe político que ia acontecer em Brasília, em 78. É muito séria a transcomunicação. Na Alemanha, se usa há mais de 15 anos em delegacias o gravador para ver se algum espírito de algum delegado que já foi embora possa ajudar. Na Alemanha, não é no Paraguai. Nada contra o Paraguai. Professor, só um instantinho. O senhor está falando em termos de delegacia, o senhor citou aquele caso ocorrido no hospital. Será que já não seria interessante fazer isso nos hospitais? Evidentemente, na Alemanha tem um hospital que usa uma sala como essa, um estúdio, eles têm um gravador lá e médicos do corpo médico que já morreram, quando eles têm um problema de diagnóstico difícil, e sempre há diagnóstico, até na Alemanha, cujo corpo médico é extraordinário, o nosso também é ótimo, hein? Os alemães respeitam muito a medicina brasileira. Eles usam o gravador para saber a pista. Na Alemanha, isso. Por que não aqui? Convido os ouvintes desse programa a partir de amanhã comprarem um gravador. Eu não estou fazendo propaganda de gravador, porque eu nem sei onde se compra. E passem a gravar, vocês vão ficar estupefactos. Não é preciso ter um parente que morreu assassinado ou morto, etc. Mas quem tem conhecimento de famílias que perderam desta forma, gravem, porque vocês vão ter surpresas, e mandem para o Luiz Ricardo a documentação. Vocês vão ficar impressionados. Robson, vou fazer uma proposta. Vamos abrir uma loja de gravadores? Você topa? Se você não ficar milionário, você vai ficar famoso. Professor, agora eu gostaria de voltar para o terreno da ufologia um momentinho. Pois não. O senhor tem acompanhado o fenômeno das abduções? É. A retirada de material genético humano por parte de algumas entidades, que não são todas, obviamente, né? Tem retirado óvulos, esperma de homens e mulheres aqui da Terra. Pergunta que eu lhe faço, professor:
Qual o interesse, na sua opinião, que haveria por trás dessa retirada de material genético humano? Ou qual o interesse que essas raças extraterrestres que vêm até aqui têm na genética humana, em sua opinião? Olha, não é preciso ser alienígena ou extraterrestre para raciocinar o seguinte: o ser humano é um caso extraordinário na evolução dos seres vivos, não é? A gente tem uma porção de espécies de macacos, de símios, de primatas, tem os chimpanzés aí que tem 99% dos genes e como nossos genes são comuns a eles, etc. Mas é o ser humano aquele que tem aquilo que se chama cultura. A realidade é feita de duas coisas: cultura e natura, ou natureza. Você tem as ciências naturais e as ciências culturais. Ora, o ser humano é o único que criou religião. A religião é um produto do ser humano. Não há nenhum animal que tenha religião. Os chimpanzés pintam telas extraordinárias. Você já viu as telas feitas pelos chimpanzés? Já ouvi falar, ainda não tive a oportunidade de ver. E garanto, se derem uma guitarra para um desses chimpanzés, no momento que ele relacionar a corda com o som, ele vai criar música. Não fizeram isso ainda porque o pessoal não achou. Falar em música, você conhece a Rosemary Brown? Não conheço. É uma médium inglesa que está compondo músicas de Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms e Liszt. Como eu toco piano desde cedo e eu não quis acreditar na coisa, eu mandei buscar a partitura dela para tocar e vi que realmente é Beethoven, é Chopin, é Schumann, etc. Eu não poderia fazer... Por que eles estão gravando? Talvez continuando estão cutucando a cultura humana, porque o ser humano é um chimpanzé que criou religião, criou arte, criou microfone, criou estação, criou tudo isso. Isso é uma responsabilidade terrível. E isso no universo, você imaginou fora daí? Evidente que existe. A NASA sabe que existem milhares de seres naturais, de seres vivos fora da Terra. Eles estão aperfeiçoando aparelhos para registrar isso. A partir de Marte, vão registrar em outros sistemas solares. Professor, o Robson já levantou o dedão ali, quer dizer que estamos na horinha do intervalo. Então já nós voltamos. Até já, gente. Show. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Bom, eu queria acusar aqui, entre os inúmeros recados e participações que nós estamos recebendo, a Dalila Espanha Santos. Ela disse que o seu grupo de psicografia aqui em Sorocaba recebeu comunicação extraterrestre. Se poderia escrever para mim? Sem dúvida. Nós estamos aguardando esse tipo de mensagem há muito tempo, Dalila. Será um serviço que você vai nos prestar assim imenso, tá? Iracélia Vilas Boas de Castro Penha. Você depois, você entra em contato aqui com a rádio, você pede para a Camila me dar um recado, você me manda o seu telefone novo, eu falo com o professor Flávio Pereira, ou lhe dou o seu telefone. Professor, se o senhor quiser anotar o telefone dela, para o senhor entrar em contato a respeito de uma possível palestra sua, ele vai anotar seu telefone, Iracema, depois ele entra em contato com você. Tá bom. Eu anoto depois. Então, isso. Deixa aqui que depois a gente anota isso. Bom, já que nós estamos fazendo um mix hoje de ufologia, transcomunicação, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor que estudou filosofia, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Em sua opinião, professor, a partir do momento que o ser humano se espiritualizar mais, serão favorecidos os contatos a nível extraterrestre e de transcomunicação, em sua opinião? Sim, e está aumentando cada vez mais. Se tivesse um programa de rádio ou televisão sobre as aparições, os sightings de UFOs no mundo inteiro e as transcomunicações, o programa bateria os Faustões, os Quebecs, etc. da vida, porque isso está acontecendo.
Agora, acontece que os políticos, os economistas, os donos das rádios, das televisões, etc., eles estão ainda meio amedrontados com isso. Eu gostaria de convidar, repetir o convite, a sugestão que eu fiz aos ouvintes. Gravar não produz nenhum prejuízo à pessoa. Não vai deixar ninguém doente, nem surdo, nem nada. O que você pode acontecer é que você não vai gravar. Naquela hora não acontece. Luiz, posso contar rapidamente o caso? À vontade. É o seguinte, eu fiz um programa em 97 na TV Bandeirantes. O programa, eu nem conhecia o programa Flash desse Amaury Júnior, que nem está mais lá, não sei onde é que ele está. Ele me convidou e disse, professor, o senhor tem 1 hora para falar de ufologia no meu programa. Que horas é? 1h da madrugada. Até falei, mas nessa hora nem os ETs estão acordados para assistir. Eu disse, inclua a transcomunicação. Ele disse, professor, mas isso é religião. Eu disse, você é um boboca. Isso não é religião, isso é ciência. Nem nada de religião. Bom, eu gravei a entrevista e foi para o ar numa segunda-feira lá naquele horário. Eu nem assisti porque eu estava indo dormir, porque eu tinha que dar aula muito cedo. Mas ao meio-dia, quando eu cheguei em casa, a minha mulher disse, Flávio, tem um monte de telefonema. Tem um taxista do Rio de Janeiro que perdeu a noite inteira tentando gravar depois que eu vi o programa e tal. E tem um médico. Bom, a 1 hora telefonou um médico, o doutor Edson Flávio Martins, de São José dos Campos. São José dos Campos, aqui em São Paulo. Ele tem até um livro, que eu vou dar o nome do livro, porque ele narra aquilo que eu vou contar para vocês rapidamente. O livro chama-se Abrindo as Janelas do Tempo, através da terapia da regressão. Edson Flávio Martins, editora Livro Pleno. Muito bem. Ele me disse, professor, ontem eu fui dormir mais cedo, porque eu tinha que fazer uma operação, eu sou cirurgião aqui em São José. Mas quando foi 1h15, eu acordei louco para ligar a televisão. E fiquei pé da vida, porque como é que eu ia ligar a televisão se eu tinha que dormir. Mas aí eu desci, quando liguei, está o senhor falando de transcomunicação, de gravação de espíritos. Aí ele começa a chorar no telefone. Nós perdemos a nossa filha 1 mês atrás, num desastre aqui na Via Dutra, não sei o que. Então eu disse, o senhor tem gravador? Tenho. O senhor pega um horário conveniente. Qual é o horário, professor? Eu disse, olha, eu não tenho horário dos espíritos. Eu nem sou espírito ainda, como é que eu posso saber o horário deles? Porque eu faço brincadeira com essas perguntas bobas. Que eu disse, a qualquer hora do dia e da noite. Porque para os espíritos não tem dia nem noite. Nós é que temos esse ciclo. Bom, a minha mulher é médica também. Aí, ouvintes, acendeu uma luz na minha cabeça, porque, opa, para mim tudo é laboratório. Até esse programa, para mim, é laboratório, com esse material que está chegando aqui pelo telefonemas. Eu estou conversando com o Luiz sobre... Vem telefonemas do Nordeste, do Sul, não veio ainda do Rio de Janeiro. Os carioca devem estar na praia agora, porque não estão perdendo esse programa. Bom, aí ele gravou. Na tarde daquele mesmo dia, ele me voltou a telefonar. Professor, eu fiz como o senhor disse. Eu e a minha senhora, que também é médica, né? Sentamos e gravamos. E o que veio? Professor, ela veio, a nossa filha, e cantou a música de ninar que ela cantava para a caçula. Aí que ele me falou que tinha outra filha, menor. E o que o senhor fez? Eu fui lá fora, trouxe a minha filha, a menor. Quando ela ouviu, eu disse, papai, por que o senhor nunca me contou que o senhor gravava a Camila cantando para eu dormir? Isso é científico? Sem dúvida alguma. Não é porque ele era médico, não, porque um médico pode fazer besteira, mas porque ele ouviu o testemunho da filha menor que constatou que o espírito da irmã gravava como ela cantava. Vocês querem mais? Então, compre um gravador. De que tamanho não interessa. Pode ser até microgravador, não importa. Isso, faça um calendário de trabalhos. À tarde, à noite, quando vocês tiverem inspiração. Porque vocês podem receber mensagens de extraordinária importância. Porque, na minha opinião muito modesta, existe um projeto de globalização e de democratização da transcomunicação.
E ela vai paralelamente ao avanço da ufologia, que é outra coisa extraordinariamente importante. Professor, eu vou pedir para o senhor ser bem sucinto, bem rápido. Quanto tempo, Robson? Vamos ver se dá tempo. 5 minutos. O senhor vai ter que responder em 2 minutos. 2 minutos. Transcomunicação via gravador. Quais outros métodos? Aparelho de rádio AM. Que frequência? A frequência daqui é 1450 kHz. A emissora seguinte, não sei qual é, não interessa, vocês coloquem numa frequência como é que chama isso? Interfrequência? No espaço entre duas emissoras. Eu sei que as emissoras são muito coladas uma na outra, então às vezes precisa usar um rádio bem... Com diversas, com uma grande quantidade de emissoras, e é mais fácil no final o início do dial, que tem mais espaço entre emissoras. Pois é. Bom, rádio. Em FM é mais difícil. Por quê? Não me pergunte, porque eu não sou espírito ainda. Certo. Ninguém sabe por que eles não gravam em FM. Computador, é possível? Computador, rádio. Você tem televisão? Então você, de vez em quando, você ligue entre o canal 5 e 6, para não pegar nem a Record e nem a Globo, né? Isso. E fica esperando. Você vai ter surpresas. Eu não sei se os nossos ouvintes têm algum médium aí capaz de produzir, porque a mediunidade física ajuda. Sem dúvida. Ajuda não ajuda para ver o disco voador. Isso são outros 500. Não embaralhem as coisas. Mas para a transcomunicação, o fato de existir uma mediunidade assim pode ser muito mais importante. Então, gravador, aparelho de rádio, televisão, fax, telefone. Bom, pelo menos os métodos que eu conheço. Quer dizer, são aparelhos que têm microfone e que produzem campos eletromagnéticos. Professor, estamos na horinha do sorteio, tá? Muito bem. Então nós temos 6 revistas UFO e 6 revistas Alien. Nós vamos sortear aqui 4 para São Paulo, vamos sortear 4 para o interior e 4 para outros estados. Chegou mais algumas aqui da Bahia, né? Infelizmente não vai ser possível responder, que nós estamos no limite do tempo. De São Paulo chegaram mais cartas. É uma pena, professor, que o senhor não vai responder. Vieram perguntas aqui, né? E não vai ser possível nós respondermos. Professor, nós vamos fazer o seguinte: eu vou lhe dar em mãos e o senhor já vai Pernambuco, olha aqui, outra São Paulo. O senhor vai sortear, primeira coisa, 4 revistas UFO para São Paulo. Por favor, o senhor fique à vontade para sortear. 4. Isso. Pronto, está aqui 4. As primeiras 4. Por favor, gente, mande o seu endereço, o seu CEP aqui para a rádio em horário comercial. O Antônio Caetano aqui da Penha foi um dos sorteados. O Vicente Espina da Penha foi outro sorteado. Aqui da Vila Esperança, o Rubens dos Santos também foi sorteado, e o Armando Malaguti da Vila Isolina. Professor, 4 aqui do interior de São Paulo, por favor. 4 pessoas, isso, para receber 2 UFOs e 2 Alien. 4 também? 4 também, por favor, isso. Do interior de São Paulo, José Carlos Versoleto, de Sorocaba. Você, por favor, entre em contato aqui com o rádio, endereço CEP. Cleiton Recei, de Votorantim, a mesma coisa. José Antônio Filho, Votorantim. E a Rosana Tacite, de Boituva. Por favor, vocês mandem aqui o endereço de vocês e o CEP. Professor, outros estados, 4 para 4 revistas Alien. Por favor. Isso. Quanto tempo, Robson? 1 minutinho. Pronto, 4 aqui para 4. Não mistura, não é? Isso, não. Quem ganhar as revistas Alien é o Valdem Pires de Castilho, de Santa Catarina, de Guaramirim. Você, por favor, entre em contato e mande seu endereço aqui para a rádio. O João Trevisan, de Foz do Iguaçu, Paraná. A mesma coisa. Reinaldo Oliveira Pinheiro, do Rio Grande do Sul.
por favor, você entre aqui em contato com a rádio para receber a sua área. E o Edmilson de Souza Santos de Pernambuco, Petrolina, a mesma coisa. Quanto tempo, Robson? Não dá tempo nem para as considerações finais. É uma pena, professor, mas o senhor vai retornar aqui brevemente para a gente continuar esse papo que estava tão interessante. Então eu queria agradecer a todos os ouvintes pela participação de hoje, desejar uma ótima semana a todos e estaremos de volta semana que vem com o nosso programa Fenômeno UFO. Até lá, gente. Você ouviu Fenômeno UFO. Apresentação Luiz Ricardo. Programação via satélite para todo o Brasil. 24 horas por dia. Rede Boa Nova de Rádio. Boa Nova de Rádio. Todos os dias trazendo o futuro até você.